Toca Livros e Palas Editora apresentam Sobreviventes, de Cidinha da Silva, narrado por Lena Roque. Para todas as pessoas que insistem em ser gente, a despeito do horror que paira sobre nossas cabeças. Prefácio. A literatura banta de Cidinha da Silva. Literatura não se faz sem alegria e precisão. Mas não é de qualquer alegria que falo, nem de qualquer precisão. Ela tem rastro, tem rosto, tem tradição. E tradição se faz com inovação e ousadia. Dialoga com o passado criativo. Mantém e inventa valores. Confronta-os. Amplia a liberdade. Não teme. Não vacila. Avança. Assim, a literatura banta de Cidinha da Silva, que traz como marca de nascimento autonomia e liberdade, intencionalidade e humor, criatividade crítica, e de maneira deliciosamente contemporânea, faz uma leitura singular do espírito humano. Assim mesmo, este livro de crônicas tem o mérito, despretensioso, de navegar por entre a alma líquida dos humanos, de perceber suas cores, muitas vezes desbotadas, de sacar sua valia, tantas vezes escondida, de penetrar seus segredos, sem revelá-los, de juntar-se a eles, de aí conviver, de sorver da aventura humana o que de humano houver, ainda que nas raias da inumanidade, ainda que disfarçados em mil farsas do dia a dia. Aliás, essa é a alma humana captada pelo Sobreviventes. Um desfile de cotidiano, porque para ela não há outra passarela. Há que ter domínio da linguagem para não se incorrer no pecado da pretensão. Precisa-se dominar o campo, seguir o roteiro. Precisa a concepção de literatura. Sem vaidade deslumbrada, um projeto com caminho certo e direção. Profissional. De quem sabe dar um passo certeiro, pensando em outro. Para quem a crônica é mais um exercício de linguagem e expressão que, neste caso, deslinda numa profusão de variedade estilística. Multiplicidade de estilo e unicidade de concepção fazem de Sobreviventes um livro único. Aliás, este não é um livro escrito para os sobreviventes. Eles estão por toda parte, é verdade. Têm voz e corpo. Recebem até homenagens, mas também a ironia cortante da navalha de Cidinha. Estão em tipos genéricos, clivados pelo gênero e sexualidade. Estão na literatura, na política, no ativismo, em personagens de novela, no cancioneiro brasileiro. Estão, sobretudo, no perfil comum de muitos personagens, que pululam entre as linhas do texto. Mas estas linhas não foram escritas para eles. Nota à segunda edição. Nesta nova edição de Sobreviventes, alguns textos foram substituídos por 11 novas crônicas. 1. Um tigre não anuncia sua tigritude, ele ataca. 2. Os selos e as bolsas. 3. A catarse coletiva das cartas a Lula. 4. Navalha na carne negra. 3 escolas de teatro negro em cena. 5. Lira Ribas e Valdinéia Soriano, as melhores atrizes do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro 2016 e 2017. 6. Ação de marketing de Felipe Neto na Bienal do Rio. 7. Estamos por nossa própria conta. 8. Ana Paula Maia vende livros porque é negra, ou nos lembramos que ela é negra como justificativa às vendas marcantes. A propósito, ser escritora negra é sinônimo de venda de livros no mercado brasileiro? 9. Corra para o cinema e depare-se com o racismo miúdo de todos os dias. 10. 700 motivos para desejar que o filme de Thaís Araújo sobre a doutora Joana d'Arc Félix aconteça. 11.
Branco sempre sabe quem é negro. Nós, negros, é que nos confundimos e nos dispersamos. Boa leitura deste Sobreviventes, novo. Um tigre não anuncia sua tigritude, ele ataca. Somos poucas. Somos raras. Mas isso não é o suficiente para sermos consideradas em nossa singularidade. Ao contrário, o sistema racista vale-se do expediente de agrupamento, com o objetivo de dizer que somos todas a mesma coisa e, por isso, podemos ser colocadas na mesma prateleira e tratadas como bloco monolítico, mulher negra. Em atitude complementar, existe uma forte tendência de um conjunto de mulheres negras escritoras de se apresentar coletivamente, como estratégia de proteção e fortalecimento. Daí decorrem expressões como: a mulher negra escreve de tal jeito sobre este ou aquele tema, considerando tais e tais premissas. Como se existisse a entidade escritora negra, que nos representasse de maneira indistinta. Adicionalmente, estamos agora solapadas por um debate epitelial sobre o lugar de fala, entendido como o direito de abordar ou não certos temas restritos aos sujeitos sociopolíticos que os protagonizam. A maneira rasa como esta demanda política tem sido enunciada na chave da também superficial noção de empoderamento oblitera a questão profunda proposta por feministas e grupos de esquerda há décadas. No sentido de existir condições para que a voz dos que eram calados, apagados, subalternizados, pudessem ser pronunciada em alto e bom som e que houvesse escuta adequada. A expressão lugar de fala, em larga medida, tem funcionado como um tropo na contemporaneidade para dizer: você, branco, homem, pessoa cis, não pode falar porque já me apagou. Pessoas negras, LGBTQI+, não binárias, mulheres negras. Ignorou, violentou por tanto tempo que agora é minha vez de falar e você vai ficar calado. É um tropo. Haja vista que machismo, racismo, LGBTQ-fobia, entre outras estratégias de conquista e manutenção de poder de uns grupos humanos sobre outros, constituem-se como sistemas complexos, intrincados e bem maiores do que as pessoas. E disputa de poder é algo maior do que empoderamento de pessoas subalternizadas, mera ação externa à pessoa esvaziada de poder, ou supostamente investi-la de poder, empoderá-la. Esse quadro inclui, entre outros resultados no mundo do livro, o surgimento recente da pequena seção Literatura de Mulheres Negras, em livrarias grandes e médias, uma espécie de frango com tudo dentro, na qual se misturam autoras de livros de autoajuda, de empoderamento, de autoficção, exemplos de superação, abordagens teóricas para todos os níveis de exigência e também literatura. Livros escritos por autoras brasileiras, estadunidenses, africanas e da diáspora, notadamente aquelas que tiveram ou têm destaque nas principais plataformas e festivais de literatura legitimados e incensados pelo sistema literário. E que também gozam de lugares destacados no sistema midiático. Eu adoro essas sessões. Não se engane. Acho importante que existam. Torço e trabalho para que cresçam e tornem-se mais estruturadas, menos um armarinho de secos e molhados. Dado esse contexto, como me posiciono? Como o tigre de Soinca, eu ataco. Não peço autorização para falar, nem para ser quem sou. Tampouco me apequeno nos lugares de fala que o sistema literário e o sistema racista tentam definir para mim, pois isso nos circunscreve numa caixinha e deixa o restante do mundo para eles. A gente se enclausura na masmorra do lugar de fala, enquanto a política de geração
garantia e propagação de privilégios da branquitude segue ditada das torres do castelo. Minha identidade negra me define e inscreve no mundo. Sei de onde vim, quem sou, onde estou, por que estou aqui e aonde quero chegar. Sou uma mulher negra e experimento todos os atravessamentos que isso engendra numa sociedade estruturalmente racista e racializada como a brasileira. Isso posto, sou livre e me proponho a discutir os processos envolvidos na produção dos 19 livros que publiquei em 15 anos de carreira. Dissecarei o racismo todas as vezes que ele se apresentar de frente ou se esconder nas entrelinhas, no que é subliminar, no não dito dos processos criativos em que esteja envolvida. Mas esse é um entre os inúmeros temas que me interessam, me atravessam ou se impõem. E haverá sempre o desafio de como abordá-los, pois o como é o maior definidor do texto literário. Os temas que de fato me entusiasmam, para além daqueles que a ética, o respeito absoluto aos direitos humanos e meu posicionamento crítico como mulher negra me obrigam a disputar, são africanidades, orixalidades, ancestralidades e o diálogo e tensão entre tradições africanas, afro-brasileiras, afrodiaspóricas e afro-indígenas, e contemporaneidade, sempre orientada pela máxima de que um tigre não anuncia, tampouco pede licença para a sua tigritude. Ele ataca e impõe ao mundo sua existência. O dia em que William Bonner chorou. O Jornal Nacional aproximava-se do fim, e seguindo o roteiro diário de entretenimento do telespectador, viria algo de impacto para encerrar a espetacularização da notícia no horário de maior audiência dos telejornais. O narrador de voz bonita, terno impecável e cabelos charmosamente grisalhos, anuncia um caso surpreendente no sertão do Brasil. Um adolescente de vida miserável é flagrado ao roubar um bombom na vendinha da região. A repórter responsável pela cobertura percebe que ali há uma boa história e resolve levar a notícia do roubo à mãe do garoto, para compor o drama que antecipará a novela das 9 e elevará os números da audiência. O cinegrafista, depois de ter filmado o menino cabisbaixo e mudo na delegacia, inclui as devidas tarjas no rosto, pois o personagem infrator tem apenas 13 anos. Então, fecha dramaticamente o ângulo da câmera no bombom solitário, sobre a mesa do delegado, e junto com a repórter, ruma para a casa daquela que roubaria a cena e emocionaria o apresentador, a mãe do menino. No trajeto, a câmera destaca os efeitos da seca prolongada, a pobreza, o abandono. Quando chegam à casa, cumprimentam a dona, são convidados a entrar. A repórter senta em um dos 2 tocos da casa de cômodo único, cruza as pernas, equilibra-se. A mãe senta na cama de forquilha, 2 troncos finos de árvore que sustentam um estrado improvisado e colchão velho, fino e torto, cama única do lugar. Afora isso, no cenário, uma bilha com caneca de alumínio em cima, dessas de escola pública, o retrato de um casal pálido na parede. O homem de terno, a mulher de vestido branco, provável casamento dos pais do menino. A repórter, compungida, transmite à mãe a notícia do roubo e provoca-lhe lágrimas grossas que escorrem pelos sulcos do rosto, marcado pelo sol e pela dureza no trabalho da roça. A câmera focaliza cada detalhe. A mulher ergue o dedo cabeçudo e calejado, sem unha feita, esfolado pelo cabo da enxada, e profetiza: "Eu vou falar uma coisa para a senhora. Ele roubou foi de safadeza, colegagem, luxúria. Não foi fome, não, senhora.
porque fome ele passa desde que nasceu. Higienópolis. A Veridiana parecia uma avenida, larga toda a vida. Esperávamos o sinal verde para pedestres no cruzamento com a General Jardim. Do lado oposto ocorria uma cena bastante comum na região. Uma dondoca acompanhava um daqueles cachorros contemporâneos, de pelo desenhado, unhas pintadas, Maria Chiquinha, óculos escuros, cachecol e outras firulas. Também esperava para cruzar a avenida. Inusitada era a presença de uma garotinha dourada de uns 3 anos ou um pouco mais. Filha da mulher, soubemos depois. O sinal abriu para nós, finalmente. A mãe do cachorro rearranjou as sacolas de shopping no antebraço, de forma a deixar a mão livre para ajudá-la a colocar o animal no colo. Ainda teve tempo de dar um beijinho nele, antes de dizer para a menina: "Vem, filha, vem, segue a mamãe." Desceu de calçada para o asfalto, deu 3 ou 4 passos e olhou para trás para certificar-se de que a filha a acompanhava. A menina não se movia. Ela, carinhosa: "Vem, filhinha, vem com a mamãe, vem, vem." A menina olhava para a mãe, para o cachorro, que devia ser dela também, para os carros, para a imensidão à frente e ficava do mesmo jeito, empacada. A mãe andou mais uns 5 passos e disse: "Olha, filhinha, a mamãe tá indo. Vem também, fofa." A menina então abriu o berreiro e começou a sapatear. A mãe, compreensiva, explicou à filha e aos passantes que estava com as 2 mãos ocupadas, não poderia carregá-la. Ela precisava colaborar, ser boazinha e andar. Os passantes pareciam estar em choque. Nós estávamos. Ninguém foi despachado o suficiente para ofertar ajuda à senhora. O guarda de trânsito da outra esquina, atento, veio andando e estendeu a mão para a menina. Ela não aceitou, queria colo. Ele ofereceu o colo. Ela rejeitou. O guarda, paciente, explicou à mãe que a menina parecia querer o colo dela e que talvez fosse bom colocar o cachorro no chão e puxá-lo pela corda. A mulher, meio brava, argumentou que o cachorro tinha trauma de buzina e havia gente sem coração que parecia ler a mente do bicho e buzinava só para assustá-lo. De mais a mais, ele tinha tomado uma vacina e estava sonolento. Disse ainda que a filha estava ficando muito cheia de vontades. Será que o guarda não poderia ajudá-la carregando as sacolas? Ela morava no quarteirão abaixo. O guarda assentiu. A mãe fez um carinho na cabeça da menina e deu-lhe a mão. O guarda aconselhou à mulher que acelerassem o passo, pois estava juntando gente, e multidão sabe como é. Vida de gato. O gato se enrosca. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.